Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Gravar aula em casa é uma comédia, né? Cachorro latindo, é moto passando, é barulho ao redor, mas é assim que a gente vai seguir na aula de hoje. Aula passada a gente estava falando sobre vírus, né? Não sei se vocês estão lembrados, espero que sim. Então ficou faltando só explicar como é que os vírus se reproduzem. E é um assunto bem pertinente, né? Porque a maioria das pessoas estão aí com dúvidas. Por que esse coronavírus se espalha tão rápido? Como é que ele se reproduz? Como é que ele faz para parasitar uma célula? E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, ok? Então, como é que é feita a reprodução dos vírus, né? Existem dois ciclos. Tem o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Como é que funciona esse ciclo? Então aqui eu tenho uma célula, né, uma bactéria. Por que eu sei que é uma bactéria? Porque aqui eu tenho um vírus, né, que é o bacteriófago. Bacteriófago, ele é específico para parasitar o quê? Células procariontes, ou seja, bactérias. Então aqui, bacteriófago vai parasitar essa célula, vai colocar o material genético dele dentro da célula, que está representada aqui por essa parte vermelhinha na figura. Esse material genético do vírus vai incorporar o material genético da bactéria, tornando-se um só. Essa bactéria, quando fizer reprodução assexuada, ou seja, uma célula se dividir em duas novas células, que esse nome se dá por cisciparidade ou então bipartição, então uma célula se dividindo em duas novas células irá carregar o material genético, né? Ou seja, essas duas células filhas são idênticas à que originou. Então o material genético é igualzinho. Quando essas células aqui também fizer reprodução assexuada, ou seja, também se dividir e formar novas células filhas, irá carregar também o material genético que veio da onde? Lá do vírus que se incorporou da bactéria. E assim fica o ciclo, tá? É um ciclo contínuo. E aqui não tem prejuízo, no caso, para a bactéria. Já o ciclo lítico acontece da mesma forma, só tem uma pequena diferença. Então aqui o bacteriófago vai parasitar a célula, vai colocar o seu material genético, incorporar ao material genético da bactéria. Dentro da célula esses vírus irão se multiplicar, se reproduzir e formar novos vírus que irá romper, destruir essa célula. Saindo dessa célula, eles irão procurar novas células para parasitar. Por quê? Porque o vírus uma característica dele, né, é ser um parasita intracelular obrigatório. Então, essa é a diferença do ciclo lítico para o ciclo lisogênico. O lisogênico não acontece nada com a célula que está sendo hospedeira. E no ciclo lítico acontece o rompimento ou a destruição dessa célula. Um exemplo, uma doença provocada por vírus, o herpes. Vamos pegar o exemplo do herpes labial. A pessoa que contrai esse vírus fica com ela para o resto da vida. Não tem cura, é uma doença que não tem cura. Então, quando a pessoa contrai esse vírus, ele pode ficar dentro do corpo dela sem nunca se manifestar, nunca causar problema nenhum prejuízo para o hospedeiro. Mas por algum motivo, de repente por baixa imunidade, por estresse ou por algum outro fator, esse vírus pode parar de fazer o ciclo lisogênico, onde ele não causa problema nenhum, e passar a fazer o ciclo lítico, onde ele irá fazer o quê? A destruição das células. Como o vírus, no caso do herpes, ele parasita células epiteliais, quando ele está destruindo a célula, ou seja, no ciclo lítico, ele vai estar rompendo as células epiteliais, provocando aquela feridinha, né? Que geralmente fica aqui perto do canto da boca. Então, isso ele vai estar fazendo o quê? Se manifestando, destruindo as células, né? Como está mostrando aqui nessa figura. Então, essa é a diferença do ciclo lítico para o lisogênico. Ok? Agradeço vocês estarem aí. Até a próxima. Tchau.